alguém é condenado a pagar uma pena de multa, quando alguém recebe uma pena de multa numa sentença condenatória, este alguém tem um prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado dessa sentença condenatória para efetuar o pagamento. A multa é uma espécie de pena. No direito penal existem 3 espécies de pena: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e a pena de multa. Essas 3 espécies de penas estão dentro do gênero sanção penal. O fato é que quando alguém recebe uma sentença condenatória e nessa sentença lhe é imposta uma pena de multa, esse sujeito tem que pagar esse valor que lhe foi atribuído, certo? Acontece que quando esse condenado não paga a multa que lhe foi imposta como pena, esse condenado vai ser cobrado, ele vai ser executado. Houve época em que o não pagamento da pena de multa poderia ser convertido em pena privativa de liberdade, a pena de multa poderia ser convertida em pena privativa de liberdade e o condenado que não pagava a multa poderia ser preso. Há muito tempo que isso não pode acontecer mais. Há muito tempo que o condenado que não paga a multa, ele vai ser o quê? Cobrado, vai ser executado. Acontece que sempre teve muita divergência na doutrina e na jurisprudência a respeito de quem teria legitimidade para executar, quem teria legitimidade para cobrar do condenado que não pagou a multa que lhe foi imposta. Também havia divergência a respeito do juízo em que seria feita essa execução e seguindo quais regras. Basicamente, formaram-se 3 correntes. Uma primeira corrente dizia o seguinte: quem tem legitimidade para cobrar, quem tem legitimidade para executar o condenado que não pagou a multa é o Ministério Público. Afinal de contas, a multa é uma espécie do gênero sanção penal. Então, nada mais natural do que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que o Ministério Público faça essa cobrança, faça a execução perante o juiz da execução penal, seguindo as regras da lei da execução penal. Essa é a primeira corrente, que era uma corrente defendida, inclusive, pelo autor César Bittencourt. Vem uma segunda corrente e diz: olha, realmente, quem tem legitimidade para cobrar, quem tem legitimidade para executar o condenado que não pagou a multa é o Ministério Público e é sim perante o juiz da execução penal, porém não seguindo as regras da lei da execução penal, seguindo as regras da lei 6.830, que é a lei que trata da dívida ativa da Fazenda Pública. Afinal de contas, desde 1996 que a multa é considerada dívida de valor. Perfeito? E uma terceira corrente vem defendendo o seguinte: olha, na verdade, quem tem legitimidade para executar o condenado que não pagou a multa não é o Ministério Público, mas sim a Procuradoria da Fazenda Pública perante vara da Fazenda Pública e não perante o juízo da execução penal. Essa terceira corrente, ela era defendida pelo STJ, que inclusive sumulou esse terceiro entendimento na súmula 521. A súmula 521 do STJ diz expressamente que a legitimidade para executar, para cobrar a multa, que não foi paga, é da Procuradoria da Fazenda Pública. O que isso tem a ver? Por que eu estou falando isso tudo? Eu estou te contando isso porque a Lei 13.964, que é fruto do pacote anticrime, alterou o artigo 51 do Código Penal e agora o artigo 51 do Código Penal passa a prever expressamente que a execução da pena de multa será feita perante o juiz da execução penal. Então, agora o artigo 51 deixa claro que é sob o juiz da execução penal, é perante o juiz da execução penal que será feita a cobrança, que será feita a execução da pena de multa, certo? E não perante a vara da Fazenda Pública, como diz a súmula 521 do STJ. Perceba que o artigo 51 do Código Penal, se você já o leu, você vai ver que o artigo 51 do Código Penal, ele diz expressamente que é perante o juiz da execução penal que será feita a execução, que será feita a cobrança da pena de multa, mas o artigo 51 do Código Penal não faz referência a respeito da legitimidade, a respeito de quem tem legitimidade para fazer essa cobrança, para fazer essa execução, se o Ministério Público ou se a Procuradoria da Fazenda Pública. Acontece que, embora haja divergência, como você viu na doutrina e na jurisprudência, o STF, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 3150 em 2018, ele se manifestou
de acordo com grande parte da doutrina, né, no mesmo sentido de grande parte da doutrina, dizendo que quem tem legitimidade para realizar a execução, quem tem legitimidade para fazer essa cobrança é o Ministério Público, em razão da natureza de sanção penal da pena de multa, certo? Então, prevalece no STF, em grande parte da doutrina, o entendimento de que a legitimidade para realizar a execução, para realizar a cobrança da pena de multa é do Ministério Público, já que a multa é uma pena, é uma espécie do gênero sanção penal, ela tem natureza de sanção penal. Então, quem tem legitimidade para cobrar, para executar, é o Ministério Público. E, a partir de 2019, o artigo 51 deixa claro, traz expressamente que essa execução será feita perante o juiz da execução penal, correto? Essa informação muito mais detalhada e todas as outras informações a respeito das alterações sofridas no Código Penal, no Código de Processo Penal e em todas as leis penais especiais, você confere no curso Agora Aprendo Direito, que você vai clicar lá no site www.agoraaprendodireito.com.br, vai ver, e vai ver lá também que nós estamos oferecendo um outro curso a respeito da lei de abuso de autoridade, certo? Clica lá que você vai conferir tudo direitinho. Fica a dica, muito obrigada!